Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Giorgio Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre a anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista e CMIO da Anestec. E hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com a doutora Bárbara Ferreira Gomes Schiner. Ela é anestesista, formada na Unicamp, é gerente médica da equipe de anestesia do Hospital Santa Paula, pela equipe Takaoka, desde 2022, nesse hospital, mas já trabalhou em outros hospitais da equipe Takaoka, do Hospital Santa Virgínia e Hospital Carlos Chagas. E hoje nós vamos falar sobre resultados práticos da transformação digital da anestesiologia. Bárbara, muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente. É um prazer conversar com você. Gostaria que você se apresentasse como você gosta de se apresentar, né? E contextualizasse um pouco a tua situação aí nesse contexto da adoção, da transformação digital e dessa percepção já de resultados que a gente tem com essa transformação. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigada, eu agradeço o convite, fico muito lisonjeada de vir aqui conversar com vocês. A Anestec é uma super parceira no hospital em que hoje eu estou como gerente, e eu acredito que é uma plataforma que vai nos trazer muita inovação e muita visibilidade para a nossa especialidade hoje, que perdeu um pouco o caminho ali da visibilidade da importância, né? Assim, hoje eu vejo que os hospitais estão começando a olhar de novo para a anestesia com olhares diferentes do que olhavam há 10 anos atrás, né? Então, me apresentando, eu sou anestesiologista, formada na Unicamp, fiz MBA de gestão em 2021, e em 2022 já me lancei como gerente médica na Takaoka, a empresa que hoje eu trabalho, e eu iniciei primeiro no Santa Virgínia, Hospital Santa Virgínia, depois eu assumi a entrada da Takaoka no Hospital Carlos Chagas, e em seguida eu assumi a entrada da Takaoka no Hospital Santa Virgínia, que é onde hoje eu atuo, né? Eu estou no Santa Paula, desculpa. Hoje no Santa Paula, a gente introduziu a equipe lá em fevereiro de 2023, e estamos lá desde então. A Anestec, apesar do contrato com a DASA ter sido um pouco anterior, a Anestec entrou no Santa Paula um pouquinho antes da Takaoka entrar, foi em dezembro de 2022, né? Então, quando eu entrei, a ficha ainda estava sendo introduzida, ela não estava ainda com a integração completa, os anestesistas não estavam usando por completo, ainda se via muito anestesista usando a ficha manual, então a gente não conseguia tirar dos indicadores que a gente tem hoje na Anestec dados muito fiéis, né, que hoje a gente já consegue tirar. Hoje eu faço mensalmente, tento fazer mensalmente uma reunião com a direção do hospital, e eu utilizo bastante os indicadores que a gente tem no Analytics, porque hoje eu tenho mais fidelidade nos dados que a gente tem ali, né? Assim, os meus indicadores preferidos ali estão no mapa de calor. O mapa de calor me ajuda bastante para apontar para o hospital mudanças que a gente tem que fazer na escala, né? A gente trabalha com uma escala fixa, e essa escala, dependendo da demanda do hospital, tem que ser revista de tempos em tempos, né? Apesar da gente ter entrado há menos de um ano, a gente já fez revisão de escala pelo menos 2 vezes. Então, o hospital está em expansão, a gente está com projetos aí para abrir novas salas. Em breve vamos ter o robô no Hospital Santa Paula.
tem um centro cirúrgico que está construído, pronto para iniciar, e estamos assumindo também o serviço de endoscopia. Então, toda essa implementação, a Nestec está acompanhando a gente durante esses processos, né? Mas a implementação da Nestec ainda não está completa, né, na operação. A gente ainda não está conseguindo fazer a integração do monitor dos sinais vitais para a ficha, que eu acho que é essencial para a gente, porque nos traz dados ainda mais fidedignos do que está acontecendo dentro da sala, né, do centro cirúrgico. Então, o que aconteceu realmente com o paciente, quanto tempo de hipotensão a gente teve, se realmente teve uma bradicardia importante, porque quando a gente recebe notificação, para a gente fazer a análise desses casos, a gente precisa de dados fiéis para poder realmente dizer o que aconteceu com o paciente, né? Então, impacta em muitas coisas. Assim, a gente pode falar aqui para 2 dias de como tem sido a experiência da gente com a digitalização da nossa ficha anestésica. A gente tem como visão assim, de empresa que o ideal é que todo monitor esteja integrado com a ficha e toda a ficha esteja integrada com o prontuário, né? A gente conhece, né, na vida real, assim, as dificuldades da interoperabilidade de dados. Eu acho que nisso o Brasil ainda está muito atrasado sobre isso, e grande parte das nossas dificuldades de trabalhar com dados vem de 2 pontos essenciais, que é um monte de coisa ainda, mesmo que foi feita uma digitalização há anos atrás e virou tudo campo texto. Então, para resgatar esse dado, você tem muita dificuldade e tem um grande prejuízo de credibilidade dos dados, né? Porque esses algoritmos de linguagem natural para identificar a escrita, eles não são tão precisos assim, né? E isso é muito crítico na nossa área. E o outro ponto é a interoperabilidade, que é bem complexa por falta de padrão, dificuldade das empresas abrirem os seus dados, né? Mas a gente está sempre correndo, buscando soluções de mercado, novas soluções para resolver isso, e a gente espera que muito em breve todo mundo consiga trabalhar com os monitores integrados à ficha anestésica, para quanto mais dados a gente tiver fidedignos, a gente consiga ser cada vez mais assertivo, tanto na nossa tomada de decisão na hora ali da anestesia, quanto na atividade gerencial, seja assistencial ou seja operacional. Eu acho que por muito tempo, Bárbara, a gente ficou na anestesia muito olhando para o assistencial e saiu um pouco dessa camada operacional, de eficiência operacional, só que o anestesista é um dos pontos mais críticos dessa engrenagem operacional, que é o centro cirúrgico, que é um dos principais pontos dentro de um hospital. É o ponto que vai dar renovação de leitos, é onde você vai ter lucro ou vai ter prejuízo, é dentro do centro cirúrgico. E quem fica lá o dia inteiro são os anestesistas e são os enfermeiros que estão lá dentro, né? Eu acho que, me parece que a gente se afastou um pouco dessa camada operacional, como linhas gerais, como especialidade, que você falou no início, que a gente saiu um pouco do foco, e eu acho que agora a gente está resgatando a questão operacional junto com a questão assistencial, porque você pode fazer a melhor anestesia do mundo. Se você demorar 1 hora para entregar o paciente para o cirurgião, também não vai estar bom, né? Então a gente tem que... uma coisa não pode se dissociar da outra, e a gente só consegue mostrar isso se a gente tiver dados confiáveis, fidedignos, para a gente trabalhar com isso. De fato. Né? Acredito que sejam os dados, né, a visão, o próprio anestesista ele tem que voltar a ter uma visão de que ele é parte de um todo. Como você falou, o anestesista ele está um pouco desconectado do resto do hospital.
Parece que depois de dado a alta do paciente da RPA, se esquece que aquele paciente continua no hospital, na vida, né? Ou que tipo de conexão que a gente tem com ele depois que ele sai do centro cirúrgico, né? Isso é muito importante. Então, realmente, acredito que a gente está tentando resgatar, como equipes de anestesia, tentando resgatar isso na nossa equipe, para que eles vejam a visão do todo, né? Rotatividade de centro cirúrgico, rotatividade de sala, pontualidade, parceria com o cirurgião, comunicação, tanto com o cirurgião quanto com o paciente, todas essas habilidades que não são habilidades assistenciais da anestesia, são habilidades quase intangíveis, né? Fazem muita diferença hoje em dia, principalmente porque a gente está passando por uma fase da saúde muito delicada, né? Os hospitais estão, depois da pandemia, tentando correr atrás um pouco da recuperação do hospital como um todo, né? Da reestruturação. Muita equipe de anestesia durante a pandemia ficou desfalcada porque dispensou anestesista, porque os anestesistas tiveram que procurar outras funções. Aqui em São Paulo, muita gente, eu vi muitos exemplos de gente que voltou para suas cidades durante a pandemia. Então, eu acredito que a gente ainda está se reestruturando pós-pandemia, como equipes, né? E dentro do próprio hospital, para mostrar realmente essa importância, então, essa conexão. Então, essas habilidades interpessoais e profissionais que se perderam, hoje a gente está tentando resgatar, né? Mas acredito que movimentos como o da Nestec, como o da própria empresa Takaoka e várias outras empresas estão aí no mercado tentando entregar esse diferencial, tá conseguindo, aos pouquinhos, mudar essa cultura, né? E trazer de volta esse anestesista mais empoderado, digamos assim, mais fortalecido. Sim, é isso que a gente acredita, né? A gente sempre fala que a gente quer empoderar o anestesista, né? Você tirar aquele trabalho maçante de registro, de papelada, de copiar dado do monitor. A gente não quer isso. Inclusive, a gente tem uma visão de futuro onde a gente quer ser preditivo. A gente está começando a entregar as primeiras features dentro do AXREG de predição, que a gente tem que olhar para isso e entender uma grande esteira, assim, um grande fluxo de informações, que o primeiro passo é você ter uma transformação digital com dados confiáveis, que foi o que você falou já bem no início da nossa conversa. Eu vejo o pessoal assim, muito na hype de inteligência artificial, e a gente olha para os nossos prontuários, eles estão tudo em texto. Cara, esquece inteligência artificial para campo texto. Os nossos prontuários, eles são todos baseados em campo texto. Todos eles que estão no mercado. Como é que você vai falar em precisão na área da saúde, achar que você vai ter uma inteligência artificial se a gente está fazendo tudo em texto? Então, quando a gente começou o movimento da transformação digital, a gente já queria criar uma transformação digital que possibilitasse uma automação que, num futuro, se transformasse numa capacidade preditiva, um suporte para o anestesista. E isso a gente está começando a chegar nesse momento agora, mas são anos e anos de trabalho para a gente conseguir chegar nesse momento. Só que parece que os nossos prontuários eletrônicos, eles não entenderam isso, eles não enxergam isso. Eles ainda seguem fazendo a mesma coisa, deixando o campo texto, e a hora que você precisa de uma análise um pouco mais elaborada, eles não te dão condição de fazer isso. Poucos lugares você consegue chegar e dizer assim, eu queria saber quantas cirurgias de grande porte a gente fez. Esse cara, é um dado simples. Eu vou olhar os códigos. Tá, mas daí eu tenho que te dizer todos os códigos de cirurgia de grande porte? Porque outro dia eu estava conversando com um cliente, assim, não, a gente está olhando para o turnover de sala.
Eu falei, tá, mas você olha o porte da cirurgia para calcular o turnover, para modificar o turnover? Não, é um turnover para todo mundo. Ah, tá, mas daí você faz uma hérnia inguinal ou uma cardíaca e você é tudo turnover igual? Realmente, você vê ainda os hospitais olhando para o mapa cirúrgico e vendo o número de cirurgias, e não vendo que aquela cirurgia é de grande porte, ela vai pegar a sala durante o dia inteiro, ou analisando cirurgião por cirurgião, que a gente sabe que tem muita variabilidade dentro do mesmo tipo de cirurgia, ou cirurgiões Sim. diferentes fazem em tempos diferentes, né? E aí isso complica a administração do centro cirúrgico, né? Daí vem os atrasos, daí vem gente passando do horário, e quando a gente fala de anestesia em formato de plantão, a gente precisa ter uma previsibilidade para poder entregar o anestesista. Ele entra na hora que ele foi programado a entrar, mas ele também tem que sair na hora que ele foi programado a sair. Senão a gente acaba perdendo a equipe, né? Ninguém está mais hoje em dia disposto a ficar no hospital indefinidamente, porque a gente sabe que hoje não tem mais essa tranquilidade. Antigamente você via uns centros cirúrgicos terminando 4 horas da tarde, tudo. Hoje você não vê mais isso. Os centros cirúrgicos, as cirurgias avançam para a noite, né? E não é 1 a 2 cirurgias. Às vezes a metade das salas, às vezes são todas as salas. A gente tem experiência não só no Santa Paula, como no 9 de Julho também, que é a mesma empresa, né, que a gente atende. E a gente passa muito por isso. Então, realmente, quando você olha para a análise de dados que a Nestec dá para a gente consegue ver o mapa de calor, então a gente administra melhor a escala, a gente consegue tirar relatório por cirurgião, por anestesista, isso facilita para a gente procurar alguns pontos focais. A gente, quando está na ponta, principalmente quem a gente gestor, coordenador, quando está na ponta, a gente olha, tem uma percepção do que pode estar acontecendo, mas a gente só consegue confirmar que realmente o que a gente está suspeitando está acontecendo quando a gente analisa os dados. E hoje eu demoro muito tempo ainda para analisar certos dados que eu não consigo extrair, por exemplo, da Nestec, né? Hoje eu preciso fazer isso manualmente, olhando mapa por mapa, dia após dia, para eu conseguir extrair esse número. Essa falta de conexão que tem de uma plataforma como a Nestec, né, que poderia nos dar muito mais do hospital, ainda atrapalha um pouco a facilidade que eu vejo que a Nestec poderia nos dar, né? Então, eu vejo que a gente ainda tem muito a melhorar em questão de integração hospital e plataforma, mas eu já vi muito ganho, né? Assim, para mim, na experiência, o meu principal ganho foi na auditoria. Hoje eu recebo menos auditorias do que eu estava recebendo ali no começo, né? Em fevereiro, março, eu recebia bastante auditoria por dia para responder, de falta de material que o anestesista esquece de colocar na ficha, né? Hoje, depois da atualização que a Nestec fez com a gente nos eventos, a gente vinculou os materiais aos eventos e tentou colocar nos eventos coisas básicas como pré-oxigenação, acesso venoso periférico, coisas do tipo, porque facilita para o anestesista. Ele coloca o evento e o material já vai vinculado. Isso nos ajudou muito a diminuir a quantidade de auditorias, né? O que eu solicitei para a Ana, que faz o acompanhamento do Santa Paula comigo, que trabalhei com vocês na Nestec, é para a gente tentar fazer essa mesma coisa com a técnica anestésica. Ela disse que já está em andamento, então isso também vai facilitar ainda mais, eu acho que ainda vai reduzir ainda mais as auditorias que retornam. Porque essas auditorias que chegam para o gestor, a gente precisa analisar, ir atrás do anestesista, verificar a ficha, ver se realmente aconteceu. Isso toma muito tempo de gestão, né? E tempo é dinheiro. Então, fora que a ficha fica parada no hospital antes de ser lançada para o plano de saúde e atrasa o pagamento do cirurgião, do hospital e do próprio anestesista, né? Então, é toda uma cadeia, está todo mundo interligado e é muito necessário que a gente tenha fluidez em todo esse processo, né? Eu acredito que a gente está caminhando para isso. Os monitores do Santa Paula, a ideia era que entrasse até julho, infelizmente teve um problema com os monitores mesmo,
Acredito que até o final do ano a gente vai estar conseguindo essa integração, vai melhorar muito os dados que eu tenho para poder responder melhor as notificações que a gente tem, né, para analisar melhor os casos e ter dados mais fidedignos. Até os dados mesmo intraoperatórios de eventos adversos, né? Às vezes eu sinto que o anestesista esquece de sinalizar o evento adverso. E através dos sinais vitais sendo migrados, acredito que a gente consegue tirar aquele evento adverso diretamente dos sinais vitais, sem precisar que o anestesista impute esses eventos adversos, né? Quanto mais facilitar para o anestesista no intraoperatório, mais focado ele vai estar no paciente, em vez de estar preenchendo documentação, mais fidedigno é a nossa informação, e acredito que a gente só tem a ganhar, como gestão, como hospital, e o próprio anestesista como defesa, né? Querendo ou não, a nossa ficha anestésica é o nosso único documento de defesa em casos de intercorrência com o paciente, problemas judiciais, que a gente sabe que hoje a judicialização da saúde tem crescido bastante, né? Então é muito importante que a gente tenha sempre tudo muito descrito, e se perdeu também bastante isso nas fichas manuais, né? Sim. Você vê que o pessoal escreve na ficha manual, às vezes eu pego umas fichas para analisar por algum motivo, eu fico impressionada como os campos estão em branco. E me impressiona mais ainda por ser um documento que vai me defender no futuro. Eu jamais faria uma ficha anestésica daquela forma, né? Com certeza. A gente que vem para o outro lado, né, da supervisão, da auditoria, da gerência, você tem contato com algumas coisas que são bem impressionantes, para usar um termo bem educado, assim, né? Que a gente pega algumas coisas assim que são meio até um pouco bizarras, né? Bárbara, você falou que reduziu, né, a quantidade de fichas que você tinha que revisar vindo de auditoria, de essas coisas assim. Você conseguiria me dar uma ideia de quantos por cento reduziu, assim, nesses últimos meses? A gente não fez um cálculo numérico, porque a gente não estava no começo contabilizando. Eu comecei mas uma a ideia contabilizar aproximada, assim. Aproximadamente 50% das fichas, mais ou menos. A gente ainda recebe bastante. Medicação é uma coisa que parou um pouco de receber, é mais raro a gente receber auditoria de medicação. Acesso venoso melhorou bastante. O que a gente tem recebido ainda é porque lá no Santa Paula a traqueia é descartável, e filtro, máscara almofadada, e como ele não coloca no evento, ele não vincula o material, porque ele descreve na técnica, ele coloca anestesia geral, balanceada, anestesia geral venosa total, geral com hack, ele descreve a técnica, e na técnica a gente não vincula o material. Então, eu ainda estou tendo muito retorno de traqueia, de filtro, de máscara almofadada, mas as outras coisas que a gente tinha bastante, melhorou bastante. Ainda tem, porque o anestesista, enfim, é ser humano e vai esquecer uma coisa ou outra, né? Mas diminuiu bastante, assim, acredito que por volta de 50%, 40%. Sim. Esse é um ponto bem importante, porque o tempo que você gasta com isso, e com certeza não é só o teu tempo, né? Porque além é o tempo do auditor, é o teu tempo, depois você tem que achar o anestesista para fazer a correção, assim, é uma série de pessoas que estão tendo retrabalho, depois volta para o auditor, ele vai ter que revisar tudo aquilo de novo, né? Então é uma cadeia de retrabalho que ela vai diminuindo, né? E sem falar no fluxo de caixa. Eu tenho uma percepção, né, mas talvez, não sei se é a mesma sua, que os colegas, em geral, eles não estão muito ligados nessa questão do fluxo de caixa do hospital, que é quanto tempo o ciclo de venda de produtos num hospital ele é muito longo. Então, entre você comprar um fármaco, ele ser usado, ele ser faturado e ele receber aquele fármaco do convênio,
esse ciclo é muito longo. Quanto mais longo o ciclo, mais dinheiro tem que existir para ter um fluxo de caixa. Se você consegue ir reduzindo esses tempos, você com menos dinheiro consegue tocar exatamente a mesma operação. Aí você consegue alocar esse recurso em outras coisas, dentro da mesma instituição. Quando a gente atrasa uma cobrança, um pagamento, uma ficha que retorna, você está alongando ainda mais, de maneira desnecessária, esse fluxo de caixa, esse ciclo de venda que já é longo, né? E isso é um problema bem importante. Se você conversar com os gestores da instituição, o pessoal que está olhando para a parte financeira, todos eles vão te trazer isso como um problema. Isso. E se a E às gente vezes conseguisse mostrar, né, Jorge, desculpa eu ter te interrompido, mas é porque você falando assim me lembrou de outro fato. Se a gente conseguisse mostrar isso para o hospital, que melhorando nessa eficiência a gente melhora o retorno financeiro do hospital, a gente conseguiria manter algumas coisas, medicações ou produtos, materiais, que hoje os hospitais procuram cortar por custo. Eles procuram, você vê hoje nos hospitais uns movimentos de cortar certos materiais que vieram como uma atualização dos materiais anteriores, mas que são um pouco mais caros, mas que são mais seguros para o paciente, ou são melhores de se trabalhar, ou tornam a vida do anestesista mais fácil, né? Ou tornam o despertar do paciente melhor. Mas porque funciona também com outra coisa que é mais barato, o hospital acaba optando por aquela coisa mais barata. Então, se de repente a gente conseguisse mostrar em números que essa eficiência está trazendo retorno financeiro ao hospital, talvez nós teríamos mais força de lutar pelos nossos melhores materiais, pelas nossas melhores medicações, né? Pela melhor assistência que a gente pode dar para o paciente, em questão de medicação e material, e mais conforto para o anestesista. É muito bom você trabalhar com o melhor material que tem no mercado, né? Quem não quer trabalhar num hospital em que tem ótimos materiais, concorda? Com certeza. Mas esse é um ponto que você tocou, é interessante, porque a maioria dos lugares você tem uma equipe de anestesia que presta serviço naquele hospital. Normalmente tem pessoal de fora, mas vamos dizer, o principal do hospital é tocado por uma equipe, né, por uma empresa de anestesia. E, invariavelmente, você vai fazer inúmeras negociações com a instituição. Né? Não é só ir lá e fazer o contrato da prestação de serviço. Vão ter vários ajustes pequenos, vão ter novas necessidades, e você vai ganhando força nessas negociações quanto mais você mostra que você está melhorando do ponto de vista do fluxo financeiro, da eficiência operacional, e daí tudo isso a gente precisa de dados, precisa da adoção digital, porque senão é impossível você fazer isso. Ou você vai chegar lá e vai dizer, não, a minha equipe é boa, o meu resultado é bom e a gente está melhorando. Eu falei, tá, quanto e aonde você está melhorando? Me mostra os teus dados. Hoje o hospital não mais aceita só você dizer sua percepção. Ele quer dados. Ele quer que você mostre que realmente você está sendo efetivo, que aquilo faz sentido faz sentido se manter, né? Então, realmente não dá mais para você simplesmente dizer estou entregando, minha equipe é boa, tem uma escala cheia e o hospital está rodando. É como você disse, no trabalho que a gente faz, né, nós gerentes médicos, independente se for da minha empresa ou de qualquer outra empresa que fica responsável por uma equipe, nós temos que constantemente estar mostrando o motivo deles estarem usando aquela equipe, usando o material e o porquê de cada decisão que a gente toma. E não esse porquê não pode vir mais de uma forma de uma percepção sem dados, né? Uma coisa solta. Mas eu acho que esse movimento também tem sido algo mais... posso estar errada, mas é uma coisa mais recente. Essa profissionalização da gestão de equipes médicas tem sido um movimento recente, acredito eu. E
É uma coisa que eu acredito que nós médicos, em geral, não só anestesiologistas, vamos sofrer ainda um pouco, porque nós não temos na nossa formação nada sobre gestão. O médico sai da residência muito cru para entender o mercado da saúde. E quando eu falo de mercado, eu falo de todos os players, né? Eu falo do plano de saúde, do seguro de saúde, do hospital, das clínicas e da equipe médica, né? Quando você fala vários outros players aí envolvidos paralelamente a esses três principais, a gente não entende como é que eles funcionam, como eles se alimentam, como a roda gira. E eles vão aprendendo na prática. E muitos médicos vão quebrando a cara no meio do caminho. Outros vão criando caminhos meio ilegais, né? Que a gente sabe que acontece. Médico que acha uma brecha aqui e faz alguma coisa meio errado, mas porque nem todo mundo entende o impacto que isso pode causar na toda a rede e na gente também. No final, nós somos médicos, nós somos seres humanos e precisamos também do plano de saúde, precisamos também do hospital, né? Isso, vamos ser impactados de alguma forma. Imagina você tem uma família, você, sua mulher, 2 filhos. Você vai pagar plano de saúde para 4 pessoas. Você, como médico, na sua prática, você tem atitudes que vão encarecer e tornar essa roda mais difícil de rodar, você está prejudicando a você e sua família também no final das contas, porque essa conta vai vir voltar para você, né? Eu acho que o médico ele não tem essa visão, porque nós não temos essa formação. Foi um dos motivos de eu ter buscado fazer o MBA e realmente gosto dessa área hoje, porque eu vejo que a gente tem muito o que fazer e nós médicos temos que ser protagonistas disso. Se nós não entrarmos nessa discussão, na gestão do nosso trabalho, nós vamos ser engolidos pelo plano de saúde, pelo sistema por completo, né, pelo hospital. Nós temos que estar cientes do que está acontecendo e também trabalhar com parceria, porque sem o plano, sem o hospital, nós também não temos trabalho. O paciente não tem saúde. No final, o que importa no final da cadeia é o paciente, né? Então, eu acredito que esse movimento é recente, por isso acredito que a Nestec ela vem com um papel muito inovador e acredito que ela tem muito ainda para crescer. Eu vejo em pouco tempo que eu estou trabalhando com a Nestec, né? Não tem nem um ano que eu estou como parceira de vocês, e eu já vejo o quanto que vocês melhoraram a própria ficha e as modalidades que a gente tem dentro da ficha de fevereiro para cá. E constantemente eu estou me reunindo com a equipe da Nestec e dando novas sugestões. Já fiz uma reunião com a minha equipe e a equipe da Nestec. A minha equipe passou inúmeras sugestões para a Nestec, né? Algumas delas já foram até acatadas. Recentemente eu estou com um projeto dentro de Santa Paula para melhorar o repique do antibiótico. A gente tem uma taxa de repique ainda baixa, né? Porque o anestesista acaba esquecendo, passa da hora e aí já é contado como um repique errado, né? E aí a gente pediu para a Nestec fazer tipo um timer, algum aviso para o anestesista, né? Então está em andamento isso dentro da Nestec, a Ana me passou isso hoje. Então eu fico muito feliz com essa parceria, porque eu acredito que as facilidades que vocês trazem para a gente vão nos ajudar muito no futuro, porque o caminho que a gente está indo só tem ganho para o anestesista, né? Como equipe. Eu concordo com você, Bárbara, que é um movimento recente, tá? Eu e o Diógenes, a gente está nessa há mais de 10 anos, de falar a importância dos dados, até pelo nosso background de programador que gosta de estatística, que trabalha com banco de dados há 20 anos, né? E a gente, quando se deparou com o que tinha na anestesia, a gente falou, cara, isso está muito longe do resto das outras áreas. E a gente acabou empreendendo e, né, conseguimos sobreviver. Estamos agora aqui
juntos, organizados, crescendo como uma empresa pioneira assim, nessa área, e a gente olhando há tanto tempo para isso, e a gente percebe que realmente, assim, eu não sei se isso não foi acelerado pela pandemia, tá? Mas nos últimos anos teve um crescimento muito grande nesse conceito. E eu acho que a anestesia e a UTI, como a gente tem nesse conceito de não gerar nossa própria demanda, da gente ser uma engrenagem fundamental dentro do hospital e trabalhar normalmente em equipes, em grupos, a gente também está sendo um dos pioneiros nessa área de gestão médica de equipes. E eu acredito que a anestesia tem muito a contribuir no hospital com esses conceitos, porque a gente vê normalmente as outras áreas, elas são muito mais fragmentadas, elas não trabalham tão unidos, tão juntos, tão como equipe mesmo, como a gente trabalha na anestesia. Então, eu acredito, eu concordo que é um movimento mais recente, mas é um movimento que em pouco tempo ele já está mostrando vários resultados. Isso Sim. é indiscutível isso. E também as equipes que estão indo atrás desse conceito de fazer a gestão médica, não tem como você fazer a gestão médica dissociada da gestão operacional. Então, você está se aproximando, fazendo o alinhamento com a instituição. E isso tudo é um organismo vivo, é um contínuo. Então, você se alinhar na visão, no que a instituição quer, vai te dar uma outra visão do que você precisa entregar como anestesista, como equipe de anestesia. E isso vai, aos poucos, se disseminando em todo mundo que está trabalhando. Então, eu acredito que é um movimento que ele é um pouco inicial ainda, mas que rapidamente ele vai trazer muitos frutos, muitas coisas boas no futuro. E vocês estão alinhados com a instituição, né? Cobram da equipe para ter as melhorias, que são as melhorias importantes do ponto de vista de gestão. Aí você vai lá, volta na reunião e mostra resultado baseado em dados, você está formando um ciclo virtuoso. Não tem como dar errado isso. Esse que eu acho que é o ponto, sabe? Como que isso vai se transformar em algo ruim? Não tem como, cara, porque é um ciclo virtuoso. Você tá numa engrenagem que está andando para frente. Vai dar uma derrapada, uma inclinada para um lado, para o outro, mas está sendo um ciclo de melhorias, mas que estão puxando para o mesmo lado, porque não adianta você querer melhorar a tua equipe para um lado se a instituição quer outra coisa. Sim, fica desconectado, né? Não tem como você fazer isso desconectado da equipe, da instituição. Eu quero fazer um super treinamento numa coisa que a instituição não quer para o hospital dela. Não faz sentido. Entendeu? O hospital vai colocar o robô que vocês falaram. Cara, a equipe tem que se preparar para isso, tem que entregar a melhor anestesia robótica. Talvez uma anestesia para cardíaca não seja o que o hospital quer, sabe? Sim. Então, a gente tem que estar alinhado com isso. O hospital ele quer ser referência em grande porte, então nós temos que treinar a nossa equipe em alta complexidade. Não, o hospital é um hospital que quer aumentar o número de cirurgias de baixa complexidade ambulatorial. Cara, ali você tem que dar fluxo, tem que dar alta, rápida e adequada para esses pacientes e mostrar que você está colaborando com esse tipo de situação. A gente reduziu em 20 minutos a média da alta ambulatorial. Cara, já é um ótimo resultado, sabe? Sim. Acredito que a gente tem que estar sempre em comunicação, né? A gente precisa entender qual é o plano estratégico do hospital para poder alinhar o plano estratégico da equipe. Porque nós acabamos sendo um parceiro de negócios do hospital. Nós estamos ali para fazer com que o hospital prospere também.
e, consequentemente, os pacientes que estão sendo atendidos naquele hospital, né? Se a gente está buscando o melhor para o hospital, a gente também está buscando o melhor para o paciente, porque isso tem que estar alinhado. Isso é uma coisa que não dá para desalinhar em nenhum momento, né? Não dá para se desconectar em nenhum momento, porque, enfim, o que importa é o cara que a gente está atendendo, a pessoa que a gente está atendendo. Mas é isso, assim, o Santa Paula, hoje a gente só não usa a Nestec em casos excepcionais, algum dia que caiu a sincronização, ou a gente teve algum problema técnico. Hoje, acredito que 98%, 97% das fichas anestésicas estão sendo feitas na Nestec, o que me dá mais dados fidedignos para eu poder trabalhar e entregar para a diretoria quando eu vou fazer minha reunião de produção, né? E aí eu posso discutir e trazer as demandas da equipe para o hospital. Porque o hospital traz demanda para a gente, mas a equipe também tem que trazer demanda para o hospital. Dizer, nós estamos precisando disso ou daquilo, nós precisamos adaptar a escala aqui ou ali, nós precisamos conversar sobre esse ou aquele cirurgião, essa ou aquela cirurgia, nós precisamos desse ou daquele material para esse tipo de cirurgia que agora você está trazendo mais para a gente, que antes você não tinha, né? E é um trabalho constante, gestão é muito dinâmica, essa é a parte mais interessante da gestão, né? Não tem uma semana igual a outra, não tem um dia igual ao outro, a gente vai tentando entregar quando vê as demandas já mudaram e a gente já tem que mudar o jogo também. Mas, no meu ver, a minha percepção como gerente de um hospital que utiliza a Nestec, acredito que essa plataforma tem nos ajudado bastante e ainda vai nos ajudar ainda mais com as atualizações que a gente tem aí programado para entrar e a integração do monitor, né, que também está aí para entrar. Sim. A gente está com vários projetos desenhados, vários já em fase final de implementação. Tem muitas novidades aí que a gente está já está é uma linha de montagem, né? Um software complexo como é o nosso, a gente tem que entregar uma série de melhorias, mas a gente está bem conectado com essas questões, né? O alerta do repique do antibiótico é algo que já está planejado, já está desenhado, a gente tem um sistema de recomendação de itens que vai facilitar muito a construção da ficha, que também está próximo de chegar para o usuário final. A gente já está desenvolvendo uma feature de pré-auditoria, para quando você encerrar a ficha, o próprio sistema já te alertar sobre possíveis ausências. Então, a gente acredita que todas essas novas features, elas vão aos poucos, cada vez melhorando mais a nossa dinâmica, tanto assistencial, quanto operacional, quanto financeira, porque tudo isso tá interligado, você não tem como desconectar totalmente uma coisa da outra. Então, nós vamos liberando melhorias cada pouco para uma das áreas, para ir crescendo como software, como empresa, como instituição, como parceira das equipes e dos hospitais. Sim. Bárbara, eu queria que você desse uma mensagem final, a gente já está aí chegando no nosso prazo do podcast. Foi muito legal essa conversa com você, trazer experiências reais, assim, realmente do que você está vivendo, de como as coisas estão funcionando num hospital importante, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, se quiser deixar algum contato, como as pessoas podem falar com você, podem te encontrar em alguma rede, para a gente ir para a nossa fase final aqui do podcast. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É importante para a gente também ter esse canal de comunicação com vocês, com as pessoas que desejam futuramente trabalhar conosco, né? Entender um pouco da dinâmica operacional que a gente tem. A mensagem que eu passo hoje, como gerente de equipe, como anestesista, é que os anestesistas, eles
tenham a visão do todo, tentem ter a visão do todo. Nosso trabalho não começa só na hora que começa nosso plantão e termina na hora que termina o nosso plantão. Nosso trabalho é contínuo. Apesar do contato do paciente terminar ali, a gente impacta em muitos setores e em muitas vidas, né? E quando a gente fala da vida, não fala só do paciente, é a vida de quem trabalha no hospital também, a vida de quem trabalha com a gente diretamente no hospital e também indiretamente, né? A visão do todo também, quando se pensa no plano de saúde, no hospital, entender que para que a gente tenha trabalho e tenham bons trabalhos, né? Não qualquer trabalho, a gente precisa ser ético, ter cuidado e entregar o melhor que a gente pode entregar para que a gente consiga manter essa roda funcionante, né? E de contato, eu posso deixar aqui meu LinkedIn, pode procurar a Bárbara Scher, né, no LinkedIn. E é isso, assim, estamos lá no Santa Paula. Quem quiser entrar em contato também pode procurar o hospital e me procurar diretamente, que eu estou lá todos os dias. Bom, Bárbara, muito obrigado por ter participado. Como a minha mensagem final é que a nossa especialidade ela tem que sair do cantinho lá da sala para vir para o corredor, para assistência que está da operação toda do centro cirúrgico, como você falou, olhar para o todo, alinhar com a instituição, mas para fazer isso você tem que sair lá da sala com dados, porque senão você vai ser só uma pessoa com opinião, e pessoa com opinião tem um monte. Então, se você quiser realmente sair de só fazer anestesia para vir para o campo da instituição, para o campo da organização, da operação como um todo, para uma visão mais ampla, você tem que vir municiado de dados, e esse é um dos nossos objetivos, é fornecer dados fidedignos e importantes para que o anestesista consiga mostrar sua relevância, sua importância dentro da instituição e mostrar o ótimo trabalho da anestesia brasileira no geral, que é uma especialidade muito boa do ponto de vista global em execução e em qualidade de trabalho. Mas a gente precisa demonstrar isso, né? Então, sempre deixo uma provocação. Se você acha que é um bom, se sua equipe é boa, que o seu trabalho é bom, prova. Se você conseguir provar com dados, parabéns. A maioria não consegue, apesar de eu acreditar que a nossa especialidade é muito boa no geral. Eu acredito que nós vamos conseguir provar, assim, isso. E daqui para frente, assim, a gente vai conseguir mostrar que a anestesiologia entrega muito, muito mais do que se é percebido hoje. Exatamente, concordo plenamente. Bárbara, Obrigada, muito obrigado. Pelo convite. Pessoal que nos escutou até agora, muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.